Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. E aí galera ligada no SurtoCast, hoje uma edição pra lá de especial, porque a gente recebe o medalhista olímpico, ele que é responsável por fazer um monte de gente gritar mais que os galos durante a madrugada no Brasil no mês de junho e agosto. Ele, Caio Bonfim, medalha de prata na marcha atlética. Seja muito bem-vindo, Caio. É um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Nathan Heleno, estarei mediando essa entrevista e, claro, não estou sozinho, estou com o Gabriel Sanches. Muito bem-vindo, Gabriel. Fala, Nathan, fala, Laura, fala aí nosso medalhista Caio, nosso guerreiro atleta brasileiro conquistando medalha em todas as competições. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e vai ser uma entrevista bem legal, tenho certeza. E estou também com a Laura Dolabella. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Nathan, e Gabriel, e Caio. Caio, parabéns mais uma vez pela sua medalha. Igual os meninos falaram, assim, foi extremamente emocionante. Eu acho que é um momento que vai ser lembrado, assim, na vida de todos os brasileiros, de acordar muito cedo para poder te ver e sendo uma medalha, né? Então, prazer estar aqui com você. Que isso, pra mim tá sendo uma honra aí, essa parte aí do acordou de madrugada, né? É bom porque o resultado foi bom, né? Aí a galera perdeu o sono ali, ficou cansado no outro dia, mas valeu a pena por causa do resultado. Se fosse ruim, ia estragar, ia ser lembrado ao contrário, né? Muita gente ia estar, poxa, acordei cedo para ver o brasileiro lá e ele não foi bem. Caio, a gente vai falar da sua prova. Ela começa com um detalhe que muita gente acordou cedo e teve que esperar mais meia hora, né? Porque caiu uma tempestade em Paris, então atrasou em meia hora a sua prova. Então eu queria saber primeiro se isso chegou a ser uma preocupação para você antes de você competir. Não, eu gosto dessas coisas porque alguns adversários são bem metódicos, treinam meses no mesmo horário da prova, bem certinho. Então essas mudanças assim, e agora, como é que eu vou fazer? Então assim, eu estava pronto, né? Quem faz o lugar é o atleta. Então pensei em focar no que eu tinha treinado, independente do horário, estava pronto, confiante, tranquilo. Então isso não me atrapalhou. Achei assim, fazer um comentário para vocês de bastidor, foi um preciosismo, assim, não precisava adiar, porque a chuva passou rápido, né? Mas como ela era com raios, eu acho que eles ficaram com medo. E ali dava para fazer a prova num horário normal. Mas como eles tiveram medo ali, já deram uma resposta logo de adiar 30 minutos. Mas na hora da prova certinho, tava tudo tranquilo, sabe? E aí, já na prova, a gente ficou logo empolgado de cara que você pegou a liderança, começou a abrir. E aí tem até aquela foto famosa de você na frente do pelotão e parece que o pelotão atrás tá formando o mapa do Brasil. E até a sua mãe, também conhecida como sua treinadora, falou dessa estratégia. Só que a gente teve aquelas duas advertências pra você. E teve uma coisa que antes da sua prova, né, circulou na imprensa brasileira, é que o Brasil só não levaria a medalha na marcha atlética se a arbitragem interferisse. Você concorda com aquelas advertências que você recebeu? Como até o próprio equatoriano que levou ouro falou, eles não seriam capazes nem de punir 2 sul-americanos, uma vez que já tinham dado advertência pra você. Essa última volta do equatoriano, talvez a volta mais rápida da história da Olimpíada, é por causa disso. Ele não tem nenhuma falta, o outro brasileiro, o outro sul-americano tem, e aqui, se for para tirar, vamos tirar ele. Então ele, claro, tem que ter perna para fazer isso, e ele estava muito bem. Essa falta não foi no começo, ali quando aparece no VT, que eu saio bem rápido ali, mas eu saio 4 por quilômetro, né? Então quem tem um pouquinho de noção sabe que 4 por quilômetro no final vai dar 1h20, né, minutos. E a prova eu fiz 1h19:09. Então a gente ficou bem abaixo do ritmo 4 por quilômetro. Então, aquele começo que foi muito lento, né? Que esses primeiros quilômetros foram muito lentos. Eu sabia disso, porque a Olimpíada, o pessoal vem com o freio de mão meio puxado. Porque assim, todo mundo se estudando, não quer errar, porque a próxima chance é só daqui 4 anos. Então eu, como já estou na minha quarta, falei, cara, eu não estou mais nem aí para isso não. E eu queria que a prova fosse rápida, justamente por causa do espanhol e do equatoriano. Que eles são, o espanhol é o campeão mundial e o equatoriano é o vice-campeão mundial do 35. São caras que têm muita resistência, e se a prova é lenta no começo, no final eles estão inteiro.
Então você tem que fazer uma prova ficar rápida e veloz para eles. Mas o pelotão não comprou a ideia, e aí eu tive que fazer outra estratégia ali naquele momento para brigar ali pelo final. E aquele começo eu não tomei falta, foi advertência só, né? Você pode tomar tipo uma advertência, um aviso, que te chama. As faltas apareceram no quadro no quilômetro 17. Mas a gente tem um scout que sai depois, diz que a primeira falta foi aos 10 quilômetros. Mas lá, quem estava lá sabe, no quadro não apareceu nada até os 15 quilômetros. Então essas faltas realmente atrapalharam um pouco assim você poder usar mais da sua parte física, né? Eu tive que no final ficar mais concentrado na parte técnica, né? E agora a gente também tem a presença do Felipe, ele que é da região da onde você treina, e daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais disso. Agora, pra saber mais desse negócio da arbitragem mesmo, há uma coisa que os atletas sentem, que há alguns países que têm, não são privilegiados, mas que podemos falar que se passa um pouco a mão na cabeça desses países? Cara, eu quero ser o mais sincero e menos injusto possível. Mas quando você tem uma interpretação subjetiva, né? Quando você tem, não é um critério, não é uma filmagem, não é uma distância, não é uma medida, ela é subjetiva. Alguns fatores psicológicos elas acontecem, entendeu? Então o cara vocês sabem, vocês trabalham aí, o cara é o repórter principal de uma emissora famosa, aí você já sabe que o cara vai falar primeiro com quem. São coisas que, né, vão direcionando. Então assim, os países que têm mais tradição, ele tem uma história, um legado dentro né, dentro da profissão. E o brasileiro, quem é esse brasileiro? Eu sei porque quando eu comecei, esse era o meu desafio. Fui desclassificado em campeonato mundial, e a gente ia falar com os árbitros, os caras falavam, quem é esse brasileiro aí marchando na frente? Então, o que eu acho que acontece, eu sempre cito o exemplo do futebol, que é mais fácil, né, pra galera entender. O Marrocos chega na semifinal da Copa do Mundo, a imprensa, a torcida, todo mundo do mundo tá falando assim, que campanha histórica do Marrocos, né? Tá ótimo, chegou aí, tá demais, parabéns. Mas quem disse que o Marrocos não quer ser campeão, né? E como o futebol não tem essa interpretação subjetiva, né? Tem um jogo, ele tem a chance. Agora o árbitro não. Quem é esse brasileiro? Será? Aí o que acontece? A avaliação dele fica mais rigorosa pro Caio. Então essa que eu acho que é o problema. Para eu ganhar, eu tenho que estar marchando mais bonito do que os outros. Não adianta eu só marchar igual. Eu tenho que estar melhor para convencer. Entendeu? Sabe aquele cara que... Quem é esse cara aí? Vai fazer um teste lá para fazer um filme, né? Um ator desconhecido, ele tem que performar absurdamente para chamar atenção. E o outro que tem nome, às vezes não precisa, que é o nome dele leva também. Então essa é a minha reclamação, né? Porque eu tô ali marchando bem, a gente viu as filmagens, a gente tinha biomecânicos do Comitê Olímpico analisando a minha prova, nós fomos olhar depois, que estava muito bom, né? E aí por que o Caio toma duas, o espanhol e o italiano não toma nenhuma, né? Então estava tão diferente assim, a gente vai avaliar e não é. Então é isso aí, eu nem reclamo das faltas que eu tomei, pra você achar assim que roubaram, eu acho injusto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu nem estou reclamando das duas faltas que eu tomei. Agora, por que os outros não tomaram também nenhuma falta? Tá tão perfeito assim, aí você vai analisar, não vê diferença, né? Não tá na distância do chão, das passadas dele, a biomecânica toda. Eu sei que o árbitro não usa isso, né? Não pode usar, tem que ser a olho nu. Então essa é o debate que eu trago, né? Porque um brasileiro ali, ele tem que performar melhor para conseguir, né? Por isso que talvez foi na quarta Olimpíada que eu consegui uma medalha. Talvez antes, se não tivesse esses problemas, por isso que a imprensa falava, se não for a arbitragem, ele vai chegar. Porque as outras vezes foi por causa disso também. Não, eu acho que esse debate é importante, né, Caio? Porque não é só na sua modalidade, mas essa coisa acontece em outras modalidades. A gente vê isso, por exemplo, no skate, né? E é um assunto realmente bem complicado, essa questão de arbitragem. E dá para ver claramente que tem não só contra o Brasil, mas países, né, da América do Sul, países até mesmo da Ásia e tal. Isso realmente é muito, muito chato, né? Que acontece e acontece mesmo, né? Isso já é uma certeza, a gente vê isso acontecendo nas Olimpíadas e várias vezes, né? Mas a minha pergunta, Caio, outra é em relação à sua parte mental, né, cara? Porque a gente percebeu
né, que você estava muito preparado para ser medalhista, porque como você mesmo disse, você em 2012 saiu carregado, 2016 bateu na trave, em Tóquio foi outra decepção, né, teve também questões de arbitragem. Como é que você se preparou dessa vez, da sua parte mental para essa prova, né? Porque você sabia que talvez poderia ser sua última possibilidade, esperamos que não, tomara que você esteja bem até Los Angeles, mas como é que você se preparou mentalmente para essa prova, que você sabia que era muito importante, né? Obviamente, para sua carreira, era um objetivo de vida, chegar a uma medalha olímpica, né? Então, a primeira coisa é você não levar esse peso para a prova. Se você trouxer para os Jogos Olímpicos tudo que os Jogos Olímpicos do entretenimento, da imprensa, da prova, da oportunidade, você vai ficando doido. Então você tem que encarar como mais uma prova. Para você encarar como mais uma prova, as outras provas que não é olímpica, você tem que ter ido bem. Para você falar, não é só mais uma prova, eu fui bem nas outras e não, aqui eu vou conseguir. Esse é o seu pensamento. Não trazer um peso maior do que a prova merece. Porque no final das contas são 20 quilômetros, do mesmo jeito, né? Com os mesmos adversários que a gente já foi 1 milhão de vezes competir junto. Então, essa é a parte mental principal que eu queria levar para a prova. E treinar, né? Treinar, fazer o ciclo, melhorar a cada ano, ver o que podia melhorar, chegar no ano de 2024 tentando acertar todos os pontos que a gente já sabe que a gente era bom e melhorar aqueles que a gente sabia que podia melhorar. Eu citei esse ano como um ano da obediência. Então, assim, eu peguei os profissionais que trabalham comigo e obedeci a risco o máximo que eu podia. Acreditei no trabalho deles também. Então, foi com esse pensamento que foi me fortalecendo para eu poder chegar nessa prova confiante e sabendo que eu tinha condição de brigar. Porque os Jogos Olímpicos é sonho. Eu sempre falo isso. Talvez o Michael Phelps batia no peito e falava: fiquem tranquilos, eu vou levar uma medalha. Aí levou 29, 28 só de ouro. Então, né, aí você pega o Bolt, a Simone, mas esses caras trabalham porque a expectativa deles são altíssimas. Então, era trabalhar e era um sonho. Tá pronto para brigar, né? E ali, quando larga, eu tô pronto para brigar. Só que são só 13 colocações que levam a medalha. Então, graças a Deus, foi o suficiente. Então, foi assim que eu, com esse pensamento, né? E aí eu me fortaleci dentro disso. É só mais uma prova e eu tô pronto para brigar por um pódio. Caio, então, seguindo um pouco nessa linha disso que você falou, né, dos juízes e também dessa questão da expectativa, você acha que agora com a medalha, essa questão vai mudar um pouco por conta da visibilidade e agora, nesse ciclo, você acha que as expectativas vão estar mais altas, vai ter mais gente olhando para você? Como que você está lidando com isso? E qual que é o sentimento em relação a essa questão, né, da mídia estar dando mais atenção, de estar prestando mais atenção em você e de estar pondo mais expectativa? Isso aí é natural. Quando eu fui quarto nos Jogos Olímpicos e fui medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2017, já tinha experimentado um pouco dessa expectativa. É normal, porque essa parte da confiança, você sempre vai ter que lidar com ela. Se você não tá ganhando, você vai ter que lidar porque você acredita que você tá bem, que você tá treinando, mas todo mundo tá falando, mas ó, tem muito tempo que ele não ganha. Aí quando você tá ganhando, tá todo mundo com expectativa que fala, pô, ele tá ganhando, ele tá bem. E eu trabalhei um pouco com isso, né? Esses anos eu subi no pódio muitas vezes, em vários campeonatos. Então a galera sempre falava. Aí se você levar essa expectativa externa, você vai falar, caramba, eu subi todas as provas aí, desde 2022. E a única que eu não subi não foi a Olimpíada, entendeu? Aí vai ficar essa narrativa. Então você tem que tentar, não, porque isso você não controla, né? Expectativa externa. Então continuar trabalhando sempre do mesmo jeito que eu trabalhei, para que quando eu cruzar a linha de chegada eu esteja tranquilo, né? Se ela foi o suficiente. Então, assim, eu sei que as pessoas vão acompanhar mais e tudo, vai ter isso, mas eu acho que isso é a parte legal, né? Da cobrança também. A gente reclama às vezes que não é falado, não é citado, aí agora quando está entre os melhores que estão falando, também reclamo que a pressão. Então, talvez a pressão seja um privilégio, né? Que a gente consegue com esses resultados e a gente tem que aproveitar para isso ser também uma motivação para continuar. Se isso te deixa confortável, né? Na sua saúde mental, por exemplo, eu acho que é bacana. Né? Isso é ruim quando você não consegue mais controlar isso começa a afetar a sua saúde mental, você começa a não ter mais prazer em fazer atividade, mas eu tenho curtido muito isso, e eu acho que isso aí vai ser um privilégio, como eu disse, para poder me motivar. E acaba que você vai criando, né, assim, você
criando essa história, e igual você falou, né, que quanto mais a gente vai, os atletas vão ganhando e evoluindo dentro do esporte, o respeito dos juízes também vem com isso, né? E você já está sentindo, assim, que talvez nas próximas competições já vai ter uma diferença nessa questão dos juízes? Marcha atlética é diferente. Marcha atlética é diferente, porque o equatoriano não tomou nenhuma falta, né, nos 20 quilômetros. No revezamento ele tomou. Não foi nem a menina, foi ele. Então não tem muito isso aí não. Ele foi ouro, marcha atlética, os árbitros têm o critério deles ali. É, tanto que eu já fui medalhista em mundial 2 vezes, já fui campeão mundial campeão do circuito mundial, que são esses mesmos árbitros. Então você tem que estar marchando bem na hora. Agora, claro que eles sabem quem é o Caio, já sabe há muito tempo, né? Então talvez seja um capítulo desse momento que todos estão me olhando, eu tenho que marchar ainda mais bonito para que convença que a minha marcha é muito boa e aí a gente consiga ser avaliado da forma que todo mundo é. Então assim, eu não sei se a gente vai ter um privilégio, sei lá, né, um olhar, né, por causa da medalha, né, porque eu já sei os medalhistas das últimas 3 edições que eu participei, teve que marchar bonito, né? Então, tem que continuar trabalhando, não pode tirar o pé do acelerador em relação à parte técnica, não. Olá, tudo bem? Me escutam bem todos? Beleza, Gabriel, Laura, Natan, Caio, meu conterrâneo, né, Caio? Sou crescido no Guará, hoje moro na Samambaia, né? Cheguei um pouco atrasado porque trabalho em Taguatinga, eu acho que você conhece bem a cidade, né? Então, Caio, a minha pergunta para você é que se você já tem já sente a ficha já caiu, né? Que você agora representa, o pessoal almeja ser você, futuramente as pessoas que praticam marcha atlética, né? Tem como você como exemplo. Você já sente essa pressão? Como é que você se sente em relação a isso? Valeu. Felipe, eu sei, deve ter pegado um trânsito assim aí de Taguatinga, de Taguatinga para Samambaia. Então, eu sempre brinco que a medalha está cada vez mais pesada, né? Por conta dessas responsabilidades. Eu nem falo que é pressão, né? É as responsabilidades que as conquistas trazem, né? E eu tenho dado esse discurso, e em algum momento aí vão me cobrar, né? Que esse resultado não pare em mim, né? Não fique só um resultado pontual de algum momento de um menino chamado Caio lá em Brasília pegou esse resultado, que pessoas possam viver isso também, a luta pelo esporte, pela marcha atlética. Então essa talvez seja a minha maior responsabilidade, de inspirar pessoas, de ser exemplo para elas, né? Aqueles que têm vontade de viverem da marcha atlética, tenho certeza que eles vão olhar para mim, o Caio fez isso, no ano tal ele fez isso e tal. Então essas coisas todas vão servir de exemplo. Então eu sei dessa responsabilidade, espero poder conseguir de alguma forma contribuir para que as próximas gerações consigam pegar outro cenário, né? Muito mais positivo. Caio, você tem dado entrevistas para outros veículos, né? E tem uma história relacionada à maçã que rolou aí na sua carreira. Queria que você explicasse melhor. Na Olimpíada de Londres, cara, eu fui muito novo ali e a prova era, eu acho que era 4 horas da tarde, porque eu não lembro mais. Mas eu lembro que a saída do ônibus era às 11. E sabe, é 11 ponto, né? E aí você fala, e aí eu tomo café mais tarde e depois almoço, levo um lanche, ou eu almoço mais cedo. E aí eu tomei café bem cedinho, almocei cedo, né? Arrumei as coisas e fui pro ônibus. Quando chegou ali 2, quase 3 horas da tarde, me deu fome. E aí veio aquele pensamento, cara, o que eu vou comer? Eu preciso comer alguma coisa. Eu tinha que ter me programado. E eu não me programei. E ali tem um camarim, né, eles chamam de warm-up, né? A área de aquecimento. Ali tinha algumas frutas, banana, maçã, barrinha de cereal. E eu fiquei, cara, o que eu como? O que eu como? Em vez de assim, entrar em contato com um nutricionista, com alguém de confiança, acabei eu mesmo fazendo a escolha. Eu falei, vou escolher uma maçã, né? Porque é a fruta mais elogiada que tem, a maçã, pô, vou pegar a maçã. Comi essa maçã. Só que ali, na pancada da prova, né, aquele ritmo, aquela coisa toda, comecei a me sentir enjoado.
vomitei várias vezes, né? Vomitei a prova inteira. Passei ali em chegada, vomitei. Passei muito mal, fez um mal-estar danado, não consegui performar. E eu brinco que só eu, Adão e Eva e Branca de Neve caímos nessa história da maçã, né? E aí eu acabei terminando lá carregado em cadeira de roda. Tanto que para o Rio de Janeiro, a semana anterior da prova, eu fiz a semana inteira treinando. A prova foi 2 horas da tarde, outro desafio, né? Porque ninguém faz atividade 2 horas da tarde. Almocei, treinei, né? Todos os dias, 2 horas da tarde, e o almoço foi no mesmo horário, com a mesma comida que eu comeria no dia da prova. Então são coisas que você vai aprendendo, né? Depois a nutricionista me deu um puxão de orelha lá em Londres, né? E aí a gente aprendeu ali, isso usou para sempre, né? A partir daquele momento. Mas você não pode, na Olimpíada, cometer um erro desse, né? Joga toda uma preparação fora. Mas graças a Deus deu tempo de corrigir depois e fazer grandes Olimpíadas também sem esses problemas. Então essa foi a história que eu tive com a maçã. Não tenho problema com nenhum com a maçã, né? A casca dela, que é indigesta mesmo, né? E aí ela fica ali no estômago, não consegue digerir com velocidade. Você tá com a intensidade, quem faz atividade física sabe que o estômago fica bem sensível, e aí o corpo preferiu vomitar aquilo. Então foi essa a minha história com a maçã. Vou voltar aí fazer uma rodada entre os nossos entrevistadores. Gabriel? Vamos lá. Caio, primeiramente, queria falar um pouquinho agora sobre a questão da persistência, né, cara? Porque eu vi aqui que você foi o primeiro brasileiro a estrear no pódio depois de uma quarta Olimpíada, né? Então você teve ainda 3 Olimpíadas para poder finalmente chegar no pódio, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e, claro, de quem também... A gente vê vários brasileiros, né, que bateram na trave nessas Olimpíadas. Foi o caso, por exemplo, da Ana Sátila, né, que ficou na 4º e 5º lugar na canoagem de slalom. E você passou por isso, porque você bateu na trave algumas vezes até finalmente conseguir chegar aos 33 anos num pódio olímpico com a medalha de prata, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte sua, né, de realmente de não desistir, de manter persistente, de buscar o seu sonho, que era óbvio, uma medalha olímpica, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Eu sempre fui muito orgulhoso, viu, Gabriel, pelos meus resultados, né? Ir para uma Olimpíada, né? Minha mãe foi machadora, multicampeã brasileira, primeira brasileira a ganhar uma medalha internacional. A gente viu ela crescendo, aquele dia a dia. Foram muitos anos, né? Então, nasci e comecei a marchar, tava lá minha mãe. E ela fez o índice para Atlanta 96, teve uma mudança de critério e ela não pôde ir para a Olimpíada. Então, ir para a Olimpíada para a gente era muito valoroso. Tá em uma Olimpíada, tá em uma Olimpíada. Né? Porque meus amigos da escola sempre perguntam, pô, sua mãe é boa, né? Passou aí na TV hoje e tal. Ela já foi para a Olimpíada? Eu falei, não. Então, quando nós fomos para Londres, foi um momento muito especial. E o 4º lugar no Rio de Janeiro, em 2016, foi mais especial ainda. Porque eu não fiquei com aquele gostinho, porque assim, o 3º lugar não era meu, era de outro, né? Foi um australiano, não é o meu. Você tem orgulho do que é seu. Você é 4º do mundo em alguma coisa que você se propôs a fazer. Imagina, um trabalhador, o cara gosta de fazer bolo lá. Ele é considerado 4º do mundo em fazer bolo. É fantástico, né? Porque como a gente valoriza a medalha, é claro que todo mundo vai lá para atrás da medalha. Mas você também tem que sentir orgulho pelo trabalho e onde você é capaz de chegar. Às vezes você é capaz. Minha mãe sempre foi uma pessoa, nunca vi ela frustrada, ela acha lindo ser campeã brasileira, sul-americana, né? Ela tem orgulho daquilo. Então eu cresci com isso e a 4ª colocação era isso também. E assim, para mim foi uma resposta muito positiva. Quando a gente falava da falta de respeito, né, com o machador na rua, na minha cidade, por exemplo, depois do Rio, mudou isso, né? O respeito, né? Marchava tranquilo na rua. Se a gente passasse na porta da escola, as crianças sabiam quem era eu. Os meninos do nosso clube que fazem marcha, à vontade marchando na rua. Então é uma conquista que eu tive no Rio 2016. Então esse 4º lugar não ficou amargo. Eu não sei, assim, para a Ana, né, Sátira, que ela são mais de uma prova, é 4ª, 5ª, né? Essa da 5ª ela também chegou a estar no pódio em algum momento. É muito dolorido essa parte, porque é muito trabalho. Ela ganhou tudo que ela ganhou, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, né? Você vê o Calderano, o que ele fez, é 4º lugar. Eu sei que isso é difícil, porque você tem que, hoje, recomeçar tudo de novo pensando em Los Angeles, né? Então eu pensava assim, eu quero ver até onde meu talento, com minha dedicação e meu trabalho podem me levar. E será que eu podia ser medalhista olímpica com esse talento, com esse trabalho que eu tenho? E aí
Essa foi a conversa que eu tive comigo, principalmente depois de Tóquio. Eu quero criar essas oportunidades de estar perto da medalha de novo, de chegar, eu quero sair de lá assim, falando, cara, eu entreguei tudo mesmo. Eu não queria ter uma palhinha ali, que nenhum profissional que trabalhasse comigo me reclamasse alguma coisa que faltou comprometimento. Esse era o meu desejo na linha de chegada, não era nem a medalha. Se fosse o suficiente, amém. Se não fosse, vida que segue, ia ser feliz. Mas graças a Deus foi o suficiente e foi muito legal. Então foi mais esse sentimento mesmo, é, dessa persistência. Eu acho que nem foi a persistência atrás da medalha olímpica, foi a persistência atrás do meu talento, entendeu? De persistir, acreditar em mim, até onde eu posso ir, eu quero ir, vamos lá. E aí eu também. é, e a idade, cara? Pô, quando o Caio de 30 começou a ganhar e bater os recordes do Caio de 25, aí o de 31 batendo tudo, aí esse ano, primeira prova internacional, pum, recorde brasileiro, você fala, ué, vamos aí, então já a idade não é um problema. Então, foram essas coisas que foi construindo essa persistência atrás desse bom resultado. E é legal você falar sobre isso, né, cara? Porque a gente tem, aqui no Brasil, infelizmente, tem muita gente que não valoriza o quarto lugar, né? Como é para ser valorizado. Né? A gente tem essa cultura, infelizmente, de muito tempo. Graças a Deus, eu acho que isso está mudando. A gente vê até, por exemplo, né, o exemplo que eu usei da Ana Sátiro, o pessoal, né, indo com ela, dando apoio para ela. Então, eu acho isso muito legal, porque é exatamente o que você passou, né, cara? Você ficar num quarto lugar, você está muito perto de um pódio, mas ao mesmo tempo você não tá. Mas, cara, você chegou ao quarto lugar numa prova olímpica, né? As pessoas não têm tamanho, não têm dimensão do tamanho disso, né, cara? Então, eu acho importante você falar sobre isso, né? Porque você teve nos dois lados, né? Você conseguiu, graças a Deus, conquistar a medalha, mas também já passou por esse lado de ficar no quase, né? Então, eu acho legal você falar sobre isso também, porque, graças a Deus, eu espero que a mentalidade, né, da maioria do pessoal aqui no Brasil mude em relação a essa coisa de pessoal ficar em quarto, ficar em quinto, não ter a mesma valorização do pessoal que consegue chegar no pódio, né? Por isso que eu fiz a analogia aí. Imagina cada um que está ouvindo pegar a sua profissão e colocar, eu sou o quarto melhor do mundo. Eu sei que alguém que está ouvindo aí talvez seja o melhor do mundo em alguma coisa. E esse sabe valorizar o que é ser um quarto ou quinto também. Então, por isso, a gente fizer essa reflexão, a gente começa a entender. Eu sempre brinco lá do o torcedor urso, que ele inverna e só acorda 4 em 4 anos para cobrar a gente a medalha. E tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. Então, essa quarta colocação, a ida para os Jogos Olímpicos, eu já fui de tudo. Eu fui 39º, 13º, o primeiro a não ganhar medalha, quarto. Então, momentos, e aí eu tenho muito orgulho de cada um desses momentos. Laura? Então, Caio, eu queria saber um pouquinho como que foi a sua recepção quando você chegou aqui no Brasil, como que foi a recepção da sua família, das pessoas da sua cidade, desses torcedores, né, que já torciam por você e os novos torcedores que estão chegando aí, que estão assistindo e estavam torcendo por você. Foi a parte talvez mais emocionante, porque desfilou de carro de bombeiro. Achei que não ia ter ninguém ali, não, com tanto de gente. Aí desfilar já foi fantástico no aeroporto. Depois nós fizemos o percurso que eu treinava, né? Então aquele lugar que eu falava que tinha as hostilidades e tudo, ali o pessoal parando o carro, aplaudindo, a gente passando nas escolas, a garotada toda ali em cima, junto, falando o seu nome. Cara, foi muito especial, as pessoas parando o carro, saindo das lojas. Quando eu chego, um monte de gente recebendo. Isso foi muito, muito especial. A história, a história por trás de cada pessoa que torceu por mim. Sabe, eu acordei, tal hora, eu vi vocês, nós choramos, a gente acompanhou, a gente já viu. Isso é muito legal, né? Essa, talvez, assim, coisa que eu tenho gostado muito, né? Do sabor dessa medalha. Vocês falaram aí que os vizinhos mandaram cá. Então, essas eu gosto por causa da interação, assim, de saber que tinham pessoas torcendo por você, pessoas que você nem conhecia torcendo por você. Então essa recepção, Laura, foi muito legal mesmo. Vou guardar com muito carinho, porque a medalha não é só aquele momento da linha de chegada ou subir no pódio, é isso aí tudo que ela representa, né? Felipe, que mora aí perto de onde você treina, né? Acho que ele pode falar até um pouco mais de como o pessoal reagiu quando você levou a medalha, né, Felipe?
Então, né, como eu disse, o Caio passava na TV, desde eu pequeno já vi o Caio passando no Globo Esporte todo dia. Eu ia contar outra coisa, né, que a gente perdeu um lateral esquerdo, né, que o Caio, antes jogava no Brasiliense aqui, né, Caio, na categoria de base, talvez até salvasse o time brasiliense, né, ele desse uma subida no Brasiliense, mas eu peguei vou fazer uma pergunta, porque eu pratico corrida de rua, né, bem amador mesmo. Quando eu quero superar uma meta, uma marca, a minha corrida mental é muito forte. Eu queria saber, Caio, como é que é você, que é atleta olímpico, medalhista olímpico, como é que você trabalha a mente durante a prova? Então, muitos anos fazendo isso, são coisas que a gente é bom, é diferente. Talvez se você pedir, Caio, eu quero que você leia um livro de 500 páginas em uma semana. Aí talvez seja a minha dificuldade, né, daquela coisa do TED, de como fazer, como se programar. Correr sempre foi muito tranquilo para mim, né? Sempre foi uma coisa que meu cérebro sempre curtiu muito, gostou muito. Então essa é a parte que eu gosto, de estar competindo, me faz bem, né? Me sinto vivo. Eu sempre falo que a melhor versão do Caio está em movimento. Então, tá naquela prova ali, eu acho que é a oportunidade de eu mostrar meu potencial. Então, ali eu sempre tô. Agora, tem as estratégias, né? Tem um olhar da parte técnica. Minha mãe é a treinadora da parte técnica. Eu passo por ela, já me dá um feedback. Eu vou dando vou melhorando. Como é que eu tenho que apertar esse quilômetro? É um xadrez, cara. Então, essa é a minha parte que eu faço. Essa parte do pace, você que corre aí sabe, né? Você sabe qual os ritmos que você pode fazer, qual que você pode ir, qual é o limite, qual é o desconhecido. Às vezes a gente entra no que a gente falou, cara, eu nunca tive aqui não. Será que eu vou quebrar? Quer quebrar aquele. Quando o cara cansa ali, começa a se arrastar. Então, essas descobertas também tem na prova. Então, eu tento estar sempre ligado no que o jogo, né, me oferece. Você falou, né? Sua mãe é sua treinadora. Como é, você vai treinar, aí é uma personalidade, aí em casa a mesma pessoa, outra personalidade, como é que é isso? Não, tem não, né? Não. Não. Meus pais são muito apaixonados pelo que fazem. E a minha mãe, quando ela me tornou treinadora, eu fui vendo o perfil dela ali como treinadora, eu, caramba, essa é minha mãe, sempre foi minha mãe, desse jeito, né? Ela tem esse perfil mais de cobrar, meu pai também tem, mas ele dá uma separada às vezes, sabe? Mas assim, na verdade, é um privilégio. Eu acho que o problema seria se eu não tivesse afim. E aí ele tivesse que forçar um pouquinho a barra e começasse aqueles conflitos. Mas como eu tava muito afim, você sabe, cara, quando você tá muito afim, você quer olhar por um lado e por outro, e encontrar gente que você confia, que acredita em você e tá contigo para tudo. Você sabe que no mercado de trabalho nem sempre você vai encontrar uma equipe dessa. E então eu tinha meus pais já abrindo mão de contrato, parte do contrato para eu me dar, para ser melhor para mim, né? Aquelas pessoas que estavam na derrota, na vitória, pessoas que você confia 100%. Então sempre foi muito legal. E eles eram capacitados, que podia isso interferir, mas eles eram fantásticos, eu confiava no trabalho. Então sempre foi aquela extensão mesmo. A coisa chata é assim, são duas coisas assim. Quando eu morava com meus pais, vamos almoçar, o assunto é marcha atlética, alguma coisa do treino, alguma coisa que não gostou. Você fala, não, cara, não é hora disso. Ou a intimidade que a gente tem. A forma da minha mãe me cobrar é diferente dela cobrar outros atletas, porque como a gente tem mais intimidade para conversar, às vezes é uma pancada mais forte. São coisas assim, cada um sabe o seu papel, tem muito amor envolvido, isso ajuda, e quem quer vencer tem também essa intensidade. Então, para mim, é um privilégio. É essa palavra que eu posso dizer para vocês, um privilégio. O esporte me tornou amigo dos meus pais. E, né, mais cedo eu até cheguei a falar da foto de quando você estava na liderança e parecia que atrás o pelotão formava o mapa do Brasil. Mas tem várias fotos também que você tá com a Torre Eiffel ali atrás, né? Que a prova foi realizada bem pertinho da Torre Eiffel. Então, eu queria que você falasse um pouco desse percurso que eles optaram em usar, né? Que era ali na região da torre, ele era curtinho, né? 1 km, né? Aí eram 20 voltas de 1 km. Era um percurso tranquilo, era um percurso difícil, como era? Não era o melhor do mundo, não, assim, perfeito, não. Mas de beleza, eu acho que eu nunca tinha marchado no lugar daquele, não. Fantástico, né?
Eles fizeram um L assim, né? Então foi menos espaço ainda com a ponte. Ali quando você vê a filmagem, né? Depois eu assisti, muito legal com a ponte sempre, porque quando você tá ali passando por ela, você nem percebe. Você não vê o rio. Então, assim, talvez o lugar mais bonito que eu achei. Um percurso não tão fácil, porque para 50 pessoas ficou um pouquinho apertadinho ali para fazer aqueles curvas de 90 graus, nem as de 180 não. Tinha algumas pedras ali antigas, né? Então, um pouco diferente, mas é normal. Quando é percurso de rua, né? Não é? Algumas vezes vai ser tapete. Mas foi bem legal, assim. Para mim, experiência linda. Eu estar com a bandeira do Brasil ali ajoelhada, a Torre Eiffel no fundo. Pode ter certeza que eu vou fazer um quadro bem legal aqui para minha casa. Gabriel, ele marchou no Rio e falou que a mais bonita foi em Paris, você viu, né? Eu ia falar sobre isso, que eu sou aqui do Rio, pô, cara, peraí, vamos comparar Rio com Paris, tá parecido ali, acho que dá pra comparar um pouquinho. A minha prova foi no Recreio dos Bandeirantes, né? Ah, Quando então foi você longe. vê, quando você vê a filmagem, tá lindo, sabe? Aquela pedra que Uhum. tem ali no recreio, Sim, a sim, sim. câmera, mas na hora de marchar a gente tava muito longe do mar. Então era só uma rua, sabe? Não era, Não, sim, não, sim. não ficou naquela parte aqui acho que é do Pontal, né? Sim, lá, perto do Aquela, Pontal, né? fosse aquela praça ali. Quando você vê a filmagem, parece que eles fazem com drone, não sei. Uhum. Aí, né, no Rio 2016, você vê a beleza que o lugar é. Mas durante a prova, eu tô falando da minha vista. Eu tô ali Uhum, sim, aos sim. pés da Torre Eiffel, aquela coisa bem Olhando legal. pra cima, né? É, Não, então, agora eu queria fazer uma pergunta também por você. Queria saber o que passou na sua cabeça assim que você passou ali, pô, sou medalhista olímpico, e também no seu reencontro com a sua família, que foi muito emocionante também, né? A gente viu que a sua família estava lá em Paris, sua esposa, seus filhos também. Sua esposa até chegou a falar em entrevista que quase desmaiou durante a prova, de tão nervosa que ela estava. Como é que foi esse reencontro com a sua família depois? E, claro, o que você sentiu na hora que você, putz, viu que você era medalhista olímpico? meu pai, minha mãe e minha esposa quase desmaiaram várias vezes. Meu irmão que tava firme. Não, isso foi muito legal. Poder, cara, eu não conseguia nem falar para as pessoas, agora eu já tô conseguindo. Quando eu falava, mãe, nós somos medalhistas olímpicos, pai, nós somos, que eu encontrei esse momento diferente, eu me emocionava. Muito forte a gente ser medalhista olímpico, tão sonhado, sabe, de uma família, foi muito, muito, muito forte. É, eu, eu gostei de ganhar essa medalha, poxa, em Paris com os meus filhos, né? Eu tô com um de 3, outro de 5. No Rio de Janeiro eles não estavam, então foi muito legal estar com eles ali no colo. É um momento único. Eu sei que eles não entendem direito, mas lá na frente eles vão, caramba, meu pai ganhou uma medalha, eu tava lá. Então foi muito, muito legal. Dividir com as pessoas que estão 24 horas ali trabalhando junto. Foi. Que legal que eles estavam lá, que legal, sabe? Porque eles se esforçaram, não é barato para estar lá em Paris, cada um se esforçou da sua maneira para estar. Tinha um tio também que estava lá, que sempre me acompanhou minha carreira toda. Então foi assim um momento que coroou todo esse trabalho. Paris simboliza muito isso. Caio, vou puxar um pouco a sardinha também. Brasília também tem sua beleza, né? Brasília também tem sua beleza, é uma beleza mais monumental, vamos dizer assim, né? Mas, Caio, você sabe que onde você treina no Agostinho Lima, né? O estádio em Sobradinho, vai passar por reformas após sua conquista, né? Eu quero que você fale um pouco sobre a sua conquista em relação aos esportes, especialmente aqui para Brasília. Legal, Sobradinho, um lugar que apaixonado pelo esporte. É um estádio, né? É um estádio olímpico. Então essa reforma ela é essencial, porque não é só da pista, é do estádio, a população poder vivenciar ali outros esportes, né? O futebol, o atletismo, a gente trazer assim a comunidade. Então espero que isso aconteça, que a gente isso é mais uma conquista que a gente pode ter com essa medalha. Então vamos lutar para que dê tudo certinho. E eu acho que isso vai ser bem bacana para nossa cidade. E pra finalizar, a gente tem um próximo ciclo já para começar, com o Mundial já no Japão no ano que vem. Mas a gente quer saber, para Los Angeles, bora brigar por mais uma medalha? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O que eu posso prometer é treino. Atleta vem por temporada, né? Então já tem essas demandas por temporada. Sempre falo que cada temporada é um degrau para chegar lá em cima nos Jogos Olímpicos. Então trabalhar, estou no meu auge, consegui uma medalha olímpica, né? Meu melhor resultado em Jogos Olímpicos. Então acredito que é o momento de estar trabalhando e
prolongando esse áudio, né? Tomara que lá em Los Angeles a gente possa estar muito bem. E você falou, né, Caio, só pra finalizar, que você com 31 tava correndo melhor que com 25. Então com 37 tá pra correr melhor que com 32, 33 também, né? É o que eu espero. É o que eu espero. A quem esteve na audiência desse Surtocast, muito obrigado. Caio, deixa aí então suas redes sociais e deixar um recado aí pro torcedor. A todos que torceram por mim, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo, por ter acordado de madrugada, de alguma forma empurrado, né? E minha rede social, o Instagram, Caio Bonfim S. Seguem lá, acompanhem, incentivem. Pode criticar também. Tamo junto. Então, muito obrigado aí pelo programa e por todos que torceram aí por mim. Então, deixar também nossos entrevistadores se despedirem. Gabriel? Não, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Caio, pô, um prazer enorme te conhecer, poder bater esse papo, né? Todo dia que a gente conversa com medalhista olímpico, com atleta olímpico. Então, tudo de bom para você. E a gente espera que você cada vez mais possa continuar representando o Brasil da melhor forma possível, como você já vem fazendo durante toda a sua carreira. Parabéns mais uma vez. Obrigado aí. Felipe? Vou seguir a linha do Gabriel, né? Parabéns, Caio, pela conquista, por representar a nossa cidade, representar o Brasil, né? Que se siga firme aí, em busca de mais conquistas. Amém, obrigado. Laura? É isso aí, né? Muito obrigada, gente. Obrigada aí por todo mundo ter assistido. Obrigada, Caio, por ter dado essa entrevista. Eu sou muito sua fã e acho que agora mais ainda, né, do que já era. Então, obrigada aí pelas palavras e por ter respondido tudo aí. Vamos para Los Angeles 2028. Amém, amém. Obrigado a todos aí pelo espaço, poder falar da marcha. Isso aí nos ajuda aí a divulgar cada vez mais. É isso, minha gente. Sigam aí, @surtoolímpico no Twitter, no Instagram, no TikTok, surtoolímpico.com.br, o nosso site. Lembrando que tanto pra gente quanto pro Caio, a Pira Olímpica ela nunca se apaga. Muito obrigado, Caio, pela presença. Até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço. Satisfação. Muito obrigado a todos, cara, na audiência. Até o próximo Surtocast. Tchau, tchau.